Vamos começar esse vídeo assistindo o gol do Xavier. Everaldo dá o passe pro Bernal. Bernal, que teve excelente partida, toca pro Ganso. O Ganso dá o passe pro Keno. O Keno vê o Xavier, toca, bate no Bernal. Ele vai lá, reclama. Ele reclama. O nosso colombiano, Arias, se esforça para tocar a bola. E o Xavier, com muita coragem, chuta no gol. Sim, foi um golaço. Um gol épico, um gol histórico para a carreira do Xavier e para a torcida do Fluminense, que foi a loucura no Maracanã. Que noite especial dentro do Maracanã que a torcida do Fluminense viveu. E, cara, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse jogo. Mas antes de eu falar, vamos assistir essa parte que também foi épica dentro do Maracanã, cara. Olha só. Que noite linda, que noite linda dentro do Maracanã, cara. Muita gente, a gente sabe, torcedor do Fluminense, foi lá pra ver o Neymar também, né? Mas no fim, você sair do Maracanã cantando isso, em cima de uma vitória, em um confronto ali, cara, muito gostoso de se assistir, uma disputa, assim, maravilhosa. Cara, o Xavier conseguiu entrar na mente do Neymar. Cara, e é impressionante, eu sou muito fã do Neymar, tá, galera? Só pra deixar muito claro que eu fã do futebol do Neymar, tá? Eu acho que ele é um gênio da bola, ele é diferente. Você vê que mesmo com toda a limitação, voltando sabe, de lesão, é difícil tirar a bola dele. Tudo bem que o Bernal também colocou ele no bolso. O Bernal acabou, assim, com o Neymar. E é isso. O marcador do Neymar tem que ser assim. Chegar duro, chegar firme, botar moral, porque se você deixar, irmão, ele vai te humilhar, ele vai te dar uma caneta, ele vai te dar um lençol. E é difícil tirar a bola dele. Tinha hora ali que chegava Bernal e Martinelli, irmão, mordendo. E era difícil você recuperar a bola do Neymar. Mas eu acho que o que fica assim marcado é Xavier e Neymar. Que já é uma treta antiga, né? A gente sabe aquele lance que o Neymar deixou o Xavier no chão. Primeiro o Xavier vai, dá o carrinho, comemora, depois o Neymar deixa ele no chão, enfim. Uma tretinha, não é nem uma briga, uma treta, mas é uma coisa gostosa do futebol, sabe? Aquela provocação, aquele negócio. E o Neymar completamente assim, Neymar querendo mandar no jogo, dando o dedo na cara do juiz, sabe? Assim, completamente. Você vê que o cara não tava normal, né? Ele tava ali, a flor da pele, e ele já estava no banco de reservas falando, gritando, reclamando com o juiz querendo mandar no jogo, né? Todo mundo sabe o peso que tem o Neymar e teve uma hora, inclusive, que o juiz nem ia dar cartão amarelo pro Bernal. Nem ia dar. Ele marca a falta, sai, aí o Neymar vai. Aí ele vai lá e tira o cartão. Parece que o Neymar mandou ele tirar o cartão. Enfim. Infelizmente isso acontece. Tá? Infelizmente. Mas, assim, foi um jogo bonito. O Fluminense tem uma vitória importantíssima, cara, que dá um salto na tabela. A gente vai falar sobre isso. Inclusive, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no nosso canal? Já deixou aquele like pra dar aquela moral? Ativou as notificações. Aqui você tem notícias do Fluminense e análise, obviamente, todos os dias. Tá? Só um recadinho pra vocês. Bom, um jogo grande, tá? Um jogo com lendas dentro de campo. Neymar, Thiago Silva, o Ganso, sabe? Um jogo bonito, cara, assim, um confronto disputado. Óbvio, evidente. A gente precisa deixar um ponto aqui muito importante, que eu já vou entrar em outro assunto, que é o assunto desse rapaz aqui, ó. A pauta agora é esse cara aqui. Renato Gaúcho. É evidente e claro que a torcida do Fluminense precisa entender, óbvio, 3 vitórias são muito importantes, 3 vitórias consecutivas, mas o Renato ele não mudou o time ainda, tá? Óbvio, presta bem atenção. Quando eu falo mudar o time, Fluminense, o elenco do Fluminense em sua performance máxima não chegou ainda e tá muito longe de chegar com o que o Renato pensa de jogo. Tá? Como assim, Carlos? Não tô entendendo. O ambiente do Fluminense estava uma merda. Os jogadores estavam ali já de saco cheio do Mano, já queria que ele saísse. Todo mundo sabia disso. E jogador derruba técnico. Derruba. É só o cara não correr, irmão. Ah, ele tá desrespeitando a instituição. Não, mas é diferente, pô. Se você já teve um chefe, se você já trabalhou em uma empresa, e aí você vai lidar com um chefe. Existe um chefe, o cara que é líder, o cara que conversa, o cara que, pô, não, olha, você precisa fazer isso aqui e tal. E se você erra, ele vai lá, te ajuda, conversa e tal.
tem o chefe, aquele chefe chato que tu não suporta. E quando o cara chega na empresa, você já fica a tua moral já baixa. É normal, a energia já baixa. É a mesma coisa que aconteceu dentro do Fluminense. E aí vem Renato Portaluppi. Quando ele chega, automaticamente o clima muda, o elenco fica mais feliz, a energia muda e automaticamente os caras vão correr com mais tesão, com mais vontade. Vão treinar com mais vontade. Fato. Isso aí é ser humano, tá? E aí a gente consegue ver, pô, no primeiro treino do Fluminense, quando ele postou as fotos do treino, os vídeos, você já via no semblante dos atletas, que eles estavam felizes, rindo, brincando, mais leve, um clima mais leve, descontraído, sabe? Não é aquele treino chato, pô, sabe? Não... Toda hora eu encosto nesse microfone, né? Mas enfim, não teve isso com o Mano, essa... Mas, enfim, Renato vem. E eu quero que a torcida entenda, é isso, que vai ter derrotas. Vai acontecer derrotas. O Renato ainda não enfrentou equipes muito qualificadas. São 3 jogos contra Bragantino, San José e agora o Santos. O Santos não tá bem das pernas, o Santos tá mal, tá? Então não é muito parâmetro. Óbvio, evidente que as 3 vitórias são importantíssimas e tem que vencer. Tem que vencer. Ponto. Já muda o clima, dá confiança pros jogadores. Isso é importante pra cacete. O Renato conseguiu fazer isso muito rápido. Trazer essa confiança pros jogadores. E aí a gente tem os números aqui do Renato, você vê que, de certa forma, né, por mais que ainda tenha trabalho pra ser feito, o Renato nem encontrou ainda o time dele titular. Ele não tem. Você vê, ele não tem o time dele titular. Ele tem uma base do que já estava acontecendo. E com isso ele tá conhecendo, o Renato tá conhecendo os jogadores ainda. Está conhecendo os jogadores. Mas a torcida precisa entender isso. O Renato tem 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento, 8 gols, 1 gol sofrido e 8 grandes chances criadas. E aí, cara, assim, o mais impressionante é que o Renato consegue, né, sofreu só 1 gol nesses 3 jogos e marcou 8. Em 3 jogos marcou 8 gols. Ele consegue ser um time ofensivo e automaticamente, acredito muito também com a ajuda do Thiago Silva, ser um time muito... sofre poucos gols, né? Óbvio, a gente tem um ótimo goleiro, a gente tem o Thiago Silva ali. Eu acho que a gente tá muito bem servido de volantes também. Bernal, inclusive, precisa ser titular, né? Assim, não tem como. Acho que o jogo de ontem prova mais uma vez. E o Renato, óbvio, ele tá vendo isso, tá? Eu tenho aqui os números do jogo contra o Santos, por exemplo. O Fluminense deu 13 chutes, 13 finalizações contra 4 do Santos. Né? O Fluminense finalizou no gol 4 vezes e o Santos 1 com o Neymar. O Neymar teve uma hora que saiu arrastando e deu um chute fraco pro Fábio sem dor de cabeça, sem problemas. E aí quase 60% de posse de bola, o Fluminense jogou melhor. E aí essa vitória é importante por isso, galera. Esses jogos dentro de casa, o Fluminense tem que fazer ponto. 3 pontos, é obrigatório. A não ser contra, por exemplo, vai jogar dentro de casa contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Sabe, contra equipes muito qualificadas, você vê que a equipe qualificada e favorita título, tudo pode acontecer, principalmente clássico. Mas, Fluminense e Ceará, Fluminense e Cruzeiro, Fluminense e Grêmio, Fluminense, sabe? Times que não estão muito bem das pernas e elenco, tem que chegar em casa e vencer. Por exemplo, o Grêmio. Cara, o Grêmio ele não tá muito bem. Mas a gente sabe a força que o Grêmio tem dentro da casa dele e fora. É diferente, sabe? E o Fluminense precisa fazer os 3 pontos dentro de casa. E aí fora o que acontecer, aconteceu. O empate, vai acontecer derrotas, porque, por exemplo, vai pegar o Corinthians agora. Eu acho que nesse período curto de tempo, o maior desafio do Renato vai ser esse aqui. Tá? O Corinthians é um time forte, um time que tá bem arrumado. E vai pegar o Corinthians dentro da Neoquímica. Tá? Que a torcida do Corinthians é um jogador a mais, é fato. E aí eu acho que vai ser um desafio muito grande. Como que o Renato vai jogar contra uma equipe arrumada, sabe? É um desafio, uma pedrinha maior no sapato dele desde que ele chegou. Mas de certa forma, a torcida do Fluminense está feliz. Eu acho que precisava, assim, parabéns inclusive, tá? Parabéns à diretoria que foi no Renato. Ainda bem que não trouxe o Milito. Ainda bem que não trouxe o Milito, porque a gente teria mais dor de cabeça ainda. A gente teria mais um problema. Não sei de quem foi a ideia de chamar Milito, mas foi uma ideia, me desculpe, burra. Burra. Graças a Deus ele não quis vir. Ele não quis. Da família e tal, não quis. Mas, enfim. Quem falou da diretoria, quem deu a ideia do Renato, parabéns. Vocês acertaram. E
Por mais que comece a dar errado daqui a 2 meses, por mais que comece a dar errado, eu acho que nesse momento o Fluminense precisava do Renato Gaúcho. E eu tô com um sentimento muito bom de que o Renato vai ficar bastante tempo aqui no Fluminense, cara. Eu tô com esse sentimento. É só um sentimento, não é informação nem nada, que a gente não sabe. Futebol é muito complicado, o Fluminense perde 3, 4 jogos. O Renato já começa a ficar queimado, a torcida começa já a vaiar o Renato, enfim, fica um clima chato, né? Mas eu acredito, cara, que o Fluminense vai ter aí, cara, títulos com o Renato como treinador dessa vez, porque tá uma energia muito boa e é difícil você ver isso. Arquibancada com o técnico, o time tá encaixado, então tá se criando um clima muito bom. E normalmente em clima bons traz possibilidade de títulos. Quanto mais fechado o elenco, quanto mais fechado o grupo, o Thiago Silva fez até uma publicação falando, né? Essa vitória mostra o quanto esse elenco é forte, unido e tal, enfim. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o time de 2022 e 2023 ele tinha isso com o Diniz, sabe? Era um trisal entre torcida, Diniz e elenco. Tava tudo interligado. Tava uma sintonia muito boa. E agora parece que o Fluminense traz isso de volta com o Renato. É o que eu penso, é o que eu vejo sobre esse momento do Fluminense. Coloca nos comentários aí a sua opinião, o que você achou do jogo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.